Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês no canal que eu adoro o cinema brasileiro, inclusive eu já gravei vídeos aqui pro canal onde eu dou dicas sobre filmes nacionais e algumas semanas atrás eu assisti diversos filmes brasileiros e infelizmente muitos dos filmes que eu assisti eu acabei não gostando, mas teve um filme que eu assisti que eu adorei, eu achei sensacional, que é o filme O Lobo Atrás da Porta, e é exatamente sobre esse filme que eu irei comentar aqui com vocês no canal, que é um filme de suspense brasileiro que eu achei incrível. Então se vocês gostam de filmes nacionais, se vocês gostam aí de filmes de suspense, vocês já vão se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais aqui o crescimento do canal. Então bora lá começar esse vídeo. Olha, esse filme O Lobo Atrás da Porta, ele já havia sido recomendado para mim algumas vezes por youtubers que eu acompanho aqui, né, nessa plataforma, que eles estavam indicando esse filme principalmente por ele ser um filme muito bom, que traz ali um clima de suspense, um clima tenso muito forte. Só que várias vezes eu acabei empurrando esse filme com a barriga, isso que já foi um grande erro meu, porque esse filme ele é sensacional. Eu adorei esse filme porque ele finalmente é um filme brasileiro que ele vai além dos gêneros de drama e de comédia, que é o que normalmente a gente vê aqui no cinema nacional. Ele é um filme de suspense que ele tem todas as características de suspense e eu gostei muito dele porque em diversos momentos do filme ele abre muito espaço para reviravoltas. Então sempre quando você está acompanhando essa história, você fica muito intrigado porque é imprevisível o que pode acontecer. É muito interessante como a montagem do filme ela consegue manipular muito bem as nossas emoções, pois diversos momentos a gente vê, por exemplo, uma cena sendo mostrada de um determinado ângulo no começo do filme e lá no final essa mesma cena ela é remostrada pra gente novamente, só que através de um outro ângulo, dando uma outra perspectiva sobre tudo o que está acontecendo. O filme ele é baseado em uma história real, que conta a história de uma mulher que acaba matando uma criança para se vingar de um cara com quem ela estava tendo o caso. Então, pelo filme já ser baseado em fatos reais, a estética que eles trouxeram aqui para esse filme, eu achei muito interessante, porque o filme ele realmente é bem natural. As atuações, a ambientação, a montagem, toda a estética dele faz você se entregar muito ali pro filme. Eu consegui me conectar muito com ele porque finalmente foi a primeira vez que eu assisti um filme de suspense que se passa em uma realidade onde é muito palpável para mim. Todos os lugares aonde os personagens vão passando são lugares que aonde eu conseguiria ver eu inserido naquela realidade, porque é realmente muito parecido com o meio aonde eu vivo. E ainda mais eu fiquei engajado com o filme por conta das atuações. É claro que todos os atores aqui, eles mandam muito bem, mas vale destacar aqui o trabalho que a Leandra Leal fez nesse filme, que ela tá sensacional. Inclusive, ela ganhou diversas premiações nacionais e internacionais com esse filme. Eu achava que até que era um filme que podia até disputar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro lá no Oscar, mas não acabou rolando. Mas a Leandra Leal, ela fez um excelente trabalho. Ela faz uma personagem com uma personalidade dúbia que muitas vezes você fica assim intrigado e com o pé atrás em relação a se você confia ou não nela, porque muitas vezes ela sabe interpretar muito bem aquela mulher boazinha e gentil que a gente vê principalmente ali no começo e no meio do filme, ao mesmo tempo que ela consegue entregar uma atuação de uma mulher extremamente fria e maquiavélica. E é muito interessante porque a atuação dela, diferente de outros filmes brasileiros, não é aquela atuação extremamente exagerada, ela é dramática nos momentos certos, sempre quando ela precisa passar pra gente a tristeza, a raiva e a angústia que a personagem tá passando, ela sempre entrega na dose certa, mostrando que aquilo ali é uma pessoa real, é uma pessoa que a gente realmente pode ver no nosso dia a dia, no nosso convívio. E eu achei muito interessante a evolução que a personagem dela vai tendo ao longo do filme, pois é uma evolução muito gradual, você vai vendo que sempre vai acontecendo coisas na vida dela, que vai fazendo ela ter pequenas mudanças nas suas atitudes. Então essas pequenas mudanças que vão acontecendo em relação com essa personagem é através de elementos que vão sendo inseridos a tramas de pouco aos poucos. Então realmente a personagem dela assim é muito complexa e é muito interessante, e é muito legal a interação que a personagem dela tem com os outros atores. Só que infelizmente uma coisa que era para ser fundamental nessa história, mas particularmente para mim acabou não funcionando, é a relação da personagem dela com o do personagem do Milian Cortaz.
Esse ator, eu adoro ele, inclusive ele é um dos meus atores brasileiros preferidos, ele tá bem nesse filme, só que eu acredito que a relação amorosa que ele tem com a personagem da Leandra Leal, pra mim, acaba não convencendo, porque eles têm uma relação de amor no começo e depois uma relação de ódio, e nessa segunda parte, onde eles precisam mostrar que um personagem não gosta do outro, aí sim eles mandam muito bem, principalmente da parte do Milian Cortaz, porque ele é um ator que sempre preenche muito a tela, ele tem um domínio muito grande nas cenas dele, e por mais que ele tenha uma dominação completa ali do roteiro que ele tem em mão, você consegue observar que nada é muito quadradinho, as falas dele é sempre muito natural, e é um cara que tem muita presença em cena, então eu gosto muito dessa parte onde os dois estão em conflito, mas quando os dois estão atuando juntos e precisam convencer a gente que tá assistindo que eles são um casal que tá se conhecendo, que querem se aventurar pela vida, aí eles deixam totalmente a desejar, porque muitas vezes eu não acreditei ali no romance entre eles, muitas vezes porque você vê que sempre quando eles precisam trabalhar nessa parte da relação amorosa, os roteiros, as falas no caso dos personagens sempre fica muito uma colocadinha atrás da outra, a interação entre eles pra mim não me convenceu, eu acho que os dois personagens, nessa questão amorosa, a química entre eles não bateu. Os outros personagens coadjuvantes, todos eles têm fazem um trabalho funcional, ninguém tem aqui uma atuação que vale a pena se destacar, mas tem um ponto aqui que vale sim muito destaque, é toda a ambientação e a construção do filme como um todo, porque você observa que, como ele é um filme de suspense, a paleta de cor desse filme é sempre recheado de tons mais escuros, como por exemplo um cinza, um azul mais escuro, e é muito interessante como a fotografia do filme ela parece muito lavada, sempre parecendo essa cor aqui assim que tem nesse cenário que eu coloco aqui no fundo, então cria um clima muito tenso e melancólico pro filme, onde deixa você muito engajado com a história, e você observa também que o cenário que tá em volta é um cenário que realmente a gente que é da periferia consegue se inserir naquele ambiente que é tão familiar para nós. Eu achei muito interessante também, como eu disse, a montagem do filme, ela não tenta fazer um monte de graça de edição que normalmente a gente sempre vê aí no cinema brasileiro, não, a edição desse filme aqui, ela é crua, ela é certeira, a direção do filme, ela é sensacional, porque é uma direção extremamente focada e objetiva na história na história que o filme quer contar, porque infelizmente muitos dos filmes brasileiros que eu assisti nessas semanas, que eu comentei com vocês aqui no começo do vídeo, eram sempre filmes que eles tinham uma história específica, mas muitas vezes você observava que eram filmes que queriam muito mais fazer uma propaganda ideológica. E esse barulho vem sempre quando eu quero gravar, é incrível, né? Mas enfim, né, como eu tava falando, muitos desses filmes, eles sempre estavam... Então realmente eu fiquei muito contente por finalmente assistir um filme brasileiro que estava 100% focado em contar uma boa história. Bom pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, se inscreve aqui no canal ativando a notificação, porque eu vi que muitas pessoas que são inscritas aqui no canal, elas não estão com a notificação ativada, então depois que vocês se clicarem aqui em se inscrever, vai aparecer um sininho do lado, você clica lá, porque assim você vai ficar sabendo de todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, e deixa um like aqui nesse vídeo, porque como eu disse, o seu like ajuda demais. Então é isso pessoal, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.